Você já percebeu como as máscaras caem com o tempo? Às vezes, de forma lenta, como uma rachadura que vai crescendo em silêncio até que tudo desmorona de uma vez. Às vezes, de forma brutal, num golpe seco, inesperado, vindo justamente de quem você menos esperava. A traição de alguém próximo não dói só porque fere, ela dói porque quebra algo sagrado, a confiança. E quando isso acontece, o coração se fecha, a mente se endurece e a alma se pergunta: como eu não vi antes? Por que eu confiei? Será que o erro foi meu? Mas calma, não há nada de fraco em se decepcionar. O erro não está em confiar. O erro está em esquecer que o ser humano, por natureza, é imperfeito, até mesmo cruel, quando dominado pela vaidade, pela inveja ou pelo medo. Sêneca dizia: esperar que o mundo seja justo com você, porque você é justo, é como esperar que o leão não te ataque, porque você é vegetariano. Essa é a dor silenciosa de muitos, sentir que a própria bondade foi usada contra si, que sua lealdade foi vista como fraqueza, que seu silêncio foi interpretado como submissão, e a vontade de se fechar, de revidar, de se tornar frio, cresce como uma sombra. Mas e se eu te dissesse que existe outro caminho? Não o caminho da ingenuidade, não o da vingança, um caminho firme, silencioso, centrado, um caminho que não se deixa corromper pelos outros, porque é guiado por algo maior, o próprio caráter. Neste vídeo, você vai descobrir 7 conselhos estoicos poderosos para lidar com pessoas falsas e traiçoeiras, e sair dessa experiência mais forte, mais sábio e emocionalmente blindado. Esses ensinamentos vêm de homens que enfrentaram traições, perseguições, guerras, mas que escolheram não se corromper, que escolheram a virtude no lugar da raiva, a clareza no lugar do desespero, a liberdade no lugar do ressentimento. Este é um convite à lucidez, um chamado à força serena de quem, mesmo ferido, escolhe não ferir. Comenta aqui: eu escolho a calma todos os dias. Agora, respire fundo e venha comigo, porque o primeiro conselho pode mudar tudo. 1. Não se surpreenda com o caráter alheio. Você já reparou como algumas decepções doem mais pela surpresa do que pelo fato em si? É como caminhar tranquilo numa estrada, até pisar num buraco que estava ali o tempo todo. Só você não viu. A queda machuca, mas o que mais fere é a sensação de ter sido cego, ingênuo, exposto. A verdade é que esperamos dos outros o mesmo que temos dentro de nós. Se você é leal, espera lealdade. Se você é honesto, espera sinceridade. E isso, embora nobre, pode ser perigoso. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escrevia todas as manhãs uma lembrança clara: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Tudo isso acontece porque eles não sabem o que é o bem e o mal. Ele não escrevia isso por amargura, ele escrevia por preparação. Porque a consciência da natureza humana não é pessimismo, é proteção. Quando você acorda já esperando a imperfeição dos outros, ela não te pega de surpresa. E se ela não te surpreende, ela não te domina. A decepção nasce da ilusão, e a ilusão nasce da expectativa cega. Ao lembrar que todos somos humanos e que muitos ainda estão longe da lucidez, você se liberta da obrigação de se ferir com cada máscara que cai. Imagine um guarda-chuva numa tempestade. Ele não impede a chuva, mas impede que ela te molhe por completo. Assim é a consciência estoica. Ela não evita a falsidade dos outros, mas impede que ela te penetre, que te desarme, que te contamine. E quanto mais você aceita a verdade sobre o mundo, mais leve se torna a jornada. Mas talvez o mais sutil seja isso. O que você faz depois que enxerga o falso? Como reage quando descobre quem realmente está diante de você? 2. Domine sua reação.
A primeira faísca vem de fora, mas o incêndio nasce dentro de você. É assim que funciona com a falsidade. A traição acontece, o golpe vem. E por um instante, o sangue ferve, o corpo enrijece, a mente entra em espiral. É quase instintivo, a vontade de confrontar, de cobrar, de ferir de volta. Mas nesse exato momento, o verdadeiro perigo começa. Porque o que nos destrói não é o que fazem com a gente, é o que fazemos conosco depois disso. Epicteto, escravo liberto e mestre estoico, dizia com firmeza: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O falso pode mentir, o ingrato pode trair, o covarde pode fugir, mas nenhum deles tem o poder de tirar sua paz, a não ser que você dê esse poder a eles. E como damos esse poder? Reagindo sem consciência, permitindo que a emoção assuma o comando, permitindo que a raiva dite a resposta, permitindo que o medo nos transforme em algo que não somos. O verdadeiro domínio não está em controlar os outros, está em não ser controlado por eles. Imagine um espelho. Se alguém se aproxima gritando, cuspindo, insultando, o espelho não reage, ele reflete, ele observa, ele permanece inabalável. Ser estoico não é ser frio, é ser lúcido, é sentir tudo, mas não se deixar arrastar por nada. É transformar a raiva em alerta, a mágoa em discernimento, a traição em clareza. Quando você domina sua reação, você não só preserva sua integridade, você também impede que o outro dite a sua história. Porque a maior vitória sobre quem te fere é não se transformar nele. Mas existe uma virada ainda mais profunda, algo que parece paradoxal, mas carrega um poder imenso. E se a falsidade que você sofreu não fosse um castigo, mas um teste? 3. Veja a falsidade como teste do seu caráter. Algumas dores não vêm para te destruir, vêm para revelar quem você é quando ninguém está olhando. Ser traído por alguém que você confiava é uma experiência que desnuda a alma. É como uma lâmina que corta o tecido mais íntimo da sua confiança. Mas é também ali, no exato momento em que você se sente desmoronar por dentro, que algo pode nascer: a grandeza. Os antigos estoicos viam cada provação não como uma injustiça, mas como um campo de treino, um terreno onde a alma é lapidada. Marco Aurélio escrevia: a dificuldade mostra o que os homens são, e é por isso que, quando surge a adversidade, lembre-se, você foi treinado para isso. Treinado não para ser insensível, mas para ser inviolável. A falsidade, vista por esse ângulo, se torna um espelho. Ela mostra até onde vai sua coragem, sua maturidade, sua integridade. Porque é fácil ser virtuoso quando tudo está bem. Difícil é manter a dignidade quando o chão some sob seus pés. Imagine um guerreiro em silêncio diante do inimigo que o apunhalou pelas costas. Ele sente a dor, mas não revida com ódio. Ele sangra, mas não perde a compostura. Ele vê o traidor, mas escolhe não se tornar igual. Essa é a força que não se ensina. Essa é a força que se revela. Cada vez que você é testado pela falsidade de alguém, tem duas opções: afundar na revolta ou emergir com mais clareza, mais firmeza, mais consciência. A dor pode até deixar cicatrizes, mas também pode se tornar a medalha invisível de quem escolheu não se perder de si mesmo. E esse é o segredo mais sutil. O traidor acha que te quebrou, mas sem saber, te deu uma chance de se tornar indestrutível. E talvez a lição mais desafiadora seja justamente essa: resistir à tentação de devolver na mesma moeda. Porque o próximo passo exige mais do que força, exige elevação. 4. Não se torne igual a quem te feriu. Há uma tentação silenciosa que surge após a traição:
a vontade de devolver na mesma moeda. É como se a dor pedisse vingança, como se, ao revidar, você pudesse recuperar o que foi tirado. Mas o que poucos percebem é que, ao tentar punir o outro, você pode acabar punindo a si mesmo. Sêneca advertia: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo, porque revidar com falsidade, ironia ou indiferença não restaura sua dignidade, só a dilui. Quando você se rebaixa para atingir quem te feriu, você não está vencendo, está se contaminando. É como mergulhar em lama para tentar sujar quem te jogou nela. No fim, quem se suja é você. O estoicismo ensina que a virtude não é circunstancial. Ela não depende de como os outros te tratam. Ela é um compromisso com aquilo que você escolhe ser, mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar disso. Você pode sentir raiva, mas não precisa se vingar. Você pode sentir mágoa, mas não precisa alimentar o rancor. Você pode reconhecer o erro do outro e, ainda assim, escolher não repetir. Imagine uma ponte que, mesmo com as águas turbulentas tentando arrastá-la, permanece firme. Ela não reage à correnteza. Ela cumpre seu propósito: sustentar, atravessar, resistir. Assim deve ser sua postura diante da falsidade. Não por fraqueza, mas por força. Não por passividade, mas por consciência. Porque a verdadeira superioridade está em manter sua integridade intacta, mesmo quando tudo ao redor desaba. E é justamente essa integridade que vai te permitir enxergar o que muitos ignoram: os sinais que anunciam a falsidade muito antes dela te ferir. 5. Aprenda a identificar os falsos. A traição raramente chega de surpresa absoluta. Ela quase sempre vem precedida de sinais sutis, quase imperceptíveis, mas visíveis para quem aprendeu a olhar com atenção. A falsidade não se revela de imediato. Ela se disfarça de gentileza exagerada, de elogio fora de hora, de presença que só aparece quando há interesse. É um teatro silencioso onde o falso interpreta um papel e só cai quando percebe que não será mais aplaudido. Epicteto ensinava: é nas pequenas coisas que o caráter se revela. E ele tinha razão, porque quem mente para agradar também mente para manipular. Quem finge lealdade por conveniência foge na primeira dificuldade. Mas o olhar estoico não é paranoico. Ele não vê inimigos em toda parte. Ele vê com clareza. Ele observa mais do que reage. Ele sente mais do que julga. Ele reconhece que os atos dizem muito mais do que as palavras, e que a coerência é um mapa silencioso do caráter. Pessoas falsas têm dificuldade em sustentar o silêncio. Precisam estar sempre explicando, se justificando, tentando convencer. Mas a verdade respira em paz. Ela não precisa se provar. Ela apenas é. Aprender a identificar os falsos não é um ato de desconfiança, é um ato de autoproteção. É o exercício de não entregar sua energia a quem só quer consumir. É a sabedoria de não se aproximar demais de quem não se mostrou inteiro. Imagine um farol na neblina. Ele não grita, ele não julga, ele apenas ilumina o caminho. E quem quiser se orientar, que observe. Quem quiser enganar, que tente, mas não terá poder. Esse olhar atento é como um escudo invisível. Ele não impede que tentem te enganar, mas impede que consigam. E quando essa consciência se torna hábito, o próximo passo surge quase como um reflexo natural: o afastamento silencioso, a retirada sem drama, a proteção sem ruído. 6. Afaste-se quando necessário. Nem toda batalha precisa ser travada. Algumas se vencem com silêncio, outras com distância. Quando você percebe que está diante de alguém que veste máscaras, que manipula, que suga sua energia sem entregar verdade, não é covardia se afastar, é sabedoria. Marco Aurélio dizia: afaste-se daquilo que não serve à sua alma.
E poucas coisas drenam tanto a alma quanto relações desequilibradas, tóxicas, falsamente afetuosas. A convivência com o falso adoece aos poucos, corrói a autoconfiança, envenena a paz e quase sempre te faz duvidar de si mesmo. Mas o afastamento para ser estoico precisa vir sem raiva, sem escândalo, sem a necessidade de provar nada. É o tipo de decisão que se toma em silêncio, com serenidade, como quem fecha uma porta por dentro e segue. Imagine uma árvore. Algumas folhas secam. Elas não caem porque você gritou com elas. Elas simplesmente não pertencem mais ao que está crescendo. E assim, também devem cair algumas pessoas da sua vida. Sem grito, sem trauma, sem retorno. O afastamento é um ato de amor próprio. Não exige explicações. Não exige permissão. Ele não grita, olhem o que me fizeram. Ele apenas diz em silêncio, aqui não mais. E é nesse espaço vazio, criado pela ausência do falso, que começa a nascer algo novo. A reconstrução interna, a clareza emocional, a liberdade de ser inteiro, sem precisar se proteger o tempo todo. Mas há uma última virada. Talvez a mais libertadora de todas, quando você percebe que até a falsidade teve um propósito, que mesmo a dor trouxe um presente disfarçado, e que sim, foi lição, uma lição que ninguém mais poderia te dar. 7. Use a falsidade como lição. Há feridas que viram muros e há feridas que viram pontes. Tudo depende do que você escolhe construir com a dor que sentiu. A falsidade de alguém pode ter quebrado sua confiança, feito você duvidar da sua intuição, abalado sua fé nas relações. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ter revelado sua força, pode ter despertado sua lucidez, pode ter deixado um aviso silencioso. Nunca esqueça quem você é, nem quem você jamais deve se tornar. Sêneca escreveu: quem aprende com a dor, economiza 1000 quedas. E talvez seja isso que a falsidade mais oferece, economia de quedas futuras. Porque depois de ser enganado uma vez, você aprende a ver. Depois de confiar em quem não merecia, você aprende a filtrar. Depois de se doar para quem não retribuiu, você aprende a se priorizar. A dor não mente, ela ensina com precisão. Ela mostra onde estavam as ilusões, onde você se calou demais, onde ignorou os sinais. E se você escuta com humildade, ela se transforma em sabedoria. Use cada traição como um lembrete sagrado do que você não quer ser. Não finja ser o que não é. Não elogie por interesse, não se aproxime por conveniência, não prometa o que não pretende cumprir, que a dor que você sentiu não seja reciclada no outro, que ela termine em você, transmutada. Imagine uma cicatriz. Ela está ali, visível, mas já não dói. Ela conta uma história, mas não define quem você é. Ela prova que você sobreviveu e que aprendeu. Quando você transforma a falsidade em lição, você não só se liberta de quem te feriu, você se reconcilia com a sua própria verdade e passa a caminhar com mais leveza, mais consciência e mais paz. E talvez agora, ao olhar para trás, você perceba que aquela decepção não foi o fim, foi o início, um portal, uma passagem silenciosa entre a dor e a maturidade. Porque enquanto os falsos seguem presos às próprias máscaras, você cresce, silencioso, inabalável, livre. No início, falamos sobre máscaras, sobre a dor de descobrir que alguém que parecia leal era apenas habilidoso em disfarçar. E agora, talvez você perceba, a maior dor não foi a traição, foi o quanto você se perdeu de si mesmo tentando entender o outro. Mas ao longo desse caminho, algo mudou. Você aprendeu a não se surpreender com a imperfeição humana, a dominar sua reação, a ver a falsidade como teste, a manter sua integridade, a observar com clareza, a se afastar em silêncio e a transformar a dor em lição.
Essa é a verdadeira força, não endurecer por fora, mas fortalecer por dentro. Porque a vida sempre vai trazer pessoas disfarçadas. Sempre vai testar sua lucidez. Sempre vai provocar sua essência. Mas cabe a você escolher se será espelho ou armadura. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa se vingar. Você não precisa gritar que foi ferido. Você só precisa continuar, com leveza, com clareza, com dignidade. E quando a dúvida surgir, como sempre surge, lembre-se disso. Enquanto os falsos se afundam nas próprias mentiras, você segue crescendo, silencioso, inabalável, livre. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque sua alma está pedindo clareza, está pedindo força, está pedindo direção. Este canal existe para isso, ser um espaço de refúgio lúcido em meio ao caos. Um lugar onde você possa reencontrar a si mesmo, mesmo quando tudo ao redor tenta te confundir. Aqui, a filosofia estoica não é teoria distante, é prática de vida, é ferramenta de libertação emocional, é um lembrete diário de que você não está sozinho, mesmo quando se sente só. Por isso, se essa jornada fez sentido para você, permita-se continuar. Este é só o começo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe com a gente. A cada vídeo, um novo passo. A cada passo, uma nova versão de você. E se você conhece alguém que está sofrendo em silêncio, cercado por mentiras, ferido por falsidades, compartilhe essa mensagem. Talvez ela seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir hoje. Nos vemos no próximo vídeo, em silêncio, mas sempre mais fortes.